Fala pessoal, vamos para mais um evento nosso do Madrugada Insana, né? E hoje a proposta, a ideia é trabalhar com vocês um pouquinho sobre a figura do backup. Você sabe que backup de forma geral, ele é visto como uma cópia, né? Uma duplicidade, uma cópia de segurança. Agora, é claro, o como isso cai em prova, né? É o tipo da situação que o usuário comum, eu, você, nós, de forma geral, a gente não dá muita bola até vir a perder alguma informação, perder o dado. E aí a gente, puxa vida, por que eu não tinha backup? Então você vai ver que numa empresa, essa ideia de realizar o backup, né, dentro de uma periodicidade, dentro de um padrão, dentro de uma sequência lógica, tá? É realmente muito mais valorizado. Só que, numa empresa, quem faz o backup não é o funcionário comum, é o quê? O administrador da rede, é a pessoa que cuida da rede de forma geral, ok? Então, para efeito de prova, geralmente backup é uma questão que pode parecer complicada. Vamos tentar trazer aqui para vocês algumas orientações, algumas dicas de o como já caiu, o que você tem que saber, como resolver uma questão envolvendo a figura de backup, cópia de segurança. Perfeito? Você deve ter recebido o material, mandei para vocês uma listinha de 5 questões, né? Lembrando que Madrugada Insana é para ser jogo rápido, ok? São questões que a gente vai pontualmente falar um assunto, um tópico, questões às vezes mais elaboradas, tá? Mas que a gente consiga de forma rápida, até porque por causa do horário, né? Ninguém quer se estender madrugada dentro, ok? Vamos dar uma olhadinha na questão que eu separei para vocês? Ó, todas questões recentes, né? Acho que a mais antiga aqui de 2020, você vê, não é tão antiga assim. A primeira, IDECAM, banca IDECAM, aplicada na prova da PFOS. Engenharia, para cargo de engenheiro civil. Perfeito. Questão número 1, veja só. No que se refere aos aspectos de segurança da informação e da internet a serem observados por peritos em suas atividades, um se refere ao termo relacionado à realização deixa eu só autorizar aqui o colega entrar, né? A uma cópia de segurança, que se faz em outro dispositivo de armazenamento. Ó, isso aqui eu acho interessante destacar. Veja que a cópia, quando eu falo a cópia, para se tornar uma cópia de segurança, ele tem que estar armazenado em outro dispositivo. Ninguém faz a cópia de segurança no mesmo, né? Tipo assim, o bandido foi lá e roubou meu computador. Migão, pô, você trabalha, né? Você é funcionário público, você compra outro computador, cara, tá? Então, o computador é de menos. Mas e os dados, professor? E as informações, os meus arquivos que estavam lá? Tá, mas você não tinha backup desses arquivos? Tinha, no próprio computador. Não, 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 não. Veja, um backup, ele tem que estar desvinculado do original. O backup não vai estar no mesmo lugar que o original. Não faz sentido. Então, não é backup. Não é uma cópia de segurança se está junto com o original. Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo. Se faz em outro dispositivo de armazenamento, como, por exemplo, o HD externo, o armazenamento na nuvem, até mesmo o pendrive, né? Poderia ser. Então, qualquer coisa desvinculado do original. Para o caso, né, de perda dos dados originais na máquina devido a algum tipo de vírus, um dado corrompido, né, ou outro motivo qualquer, um furto do computador, uma pane da máquina, tá? E assim seja possível recuperá-lo. Esse termo é conhecido por, primeiro, tá, tudo bem, essa aqui é uma questão baba, essa aqui é uma questão facinho.
estamos falando da cópia de segurança, estamos falando do backup, ok? Estamos falando do backup, sem mistério. Agora, a resposta é a letra C. Agora eu pergunto, letra A, B, D e E, você sabe do que se trata? Hotfix. É uma espécie de correção, atualização. Existem aquelas atualizações normais do sistema, mas imagina um tipo de atualização emergencial. Uma coisa que foi preparada, né, com urgência, porque esse problema, esta falha, né, pode ser uma falha complicada, né, pode ser uma falha bastante danosa para a rede. Então, é uma espécie de uma atualização emergencial. Hotfix. Hotfix. Tá? Nossa resposta aqui é o backup. Só estamos vendo os outros termos. O sniffer, ele é muito usado, muito comentado na parte de segurança como uma espécie de farejador. Esse farejador, monitorando o tráfego, né, monitorando o fluxo de informações de uma rede, tentando, vamos lá, o lado ruim, o lado bandido da coisa, tentando detectar algum tipo de ataque, algum tipo de informação desprotegida para poder coletar esses dados, ok? Então, sniffer é um programa que vai monitorar o fluxo de informações. Tem nada a ver com a proposta. A proposta, volto a dizer, é a cópia de segurança. Resposta, letra D. O firewall tem a ver com segurança, mas é uma barreira, é um filtro, controlando o que entra, o que sai, ok? E o tal do deadlock, né? É uma espécie de congestionamento, um impasse. Sabe onde a máquina, vamos dizer assim, o sistema operacional, ele se vê numa sinuca onde ele não sabe que processo ele atende. Há várias solicitações e ele está travado, ele trava porque ele não consegue atender nem a um, nem a outro. E não consegue se desvincular daquele emaranhado. Isso a gente chama de deadlock, uma espécie de travamento, um impasse. Então, aqui a questão foi fácil, realmente, a questão foi baba, porque o conceito desde o início falava de uma cópia, uma duplicidade, desvinculado do original, pensando em garantir a segurança. Conceito de backup. Então, primeira questãozinha, apenas uma introdução, né? Apenas para a gente aquecer. Resposta, letra C. Agora vamos começar a complicar um pouquinho mais. Olha a questão número 2, também desse ano. Ministério Público do Estado de Goiás. Prova para secretário auxiliar. O nome do backup em que o sistema não é interrompido para a sua realização é. Como assim, professor? É que, na verdade, olha só, o backup que o Windows, sabe o Windows, seu sistema operacional, Windows 10, o Windows 8, o Windows 7, o backup que o Windows oferece para você é um backup que ele vai precisar que o arquivo esteja fechado, o arquivo não pode estar em uso, ele não vai conseguir fazer backup de um arquivo em uso, o arquivo tem que estar fechado, em repouso, vamos dizer assim, frio, para ele poder fazer a cópia de segurança. Quando ele faz um backup do arquivo que está em uso, um arquivo, vamos dizer assim, em tempo real, aquele sistema não pode fechar, aquele sistema não pode interromper, e mesmo assim eu tenho que fazer a cópia de segurança. Então, o arquivo está em uso, é um arquivo que está quente. Opa, já dei a dica. Quando ele está em repouso, fechado, ele está frio. Quando ele está em uso, ele está quente. Como é que eu vou chamar esse backup, então? Eu vou chamar de backup hot, né? Backup hot, tá? Hot backup, né? Veja, esses backups incremental e diferencial existem, a gente já vai comentar sobre isso. Mas esse é um tipo de backup que o Windows faz. Isso é a pergunta normal. Backups que o Windows trabalha
incremental, diferencial, diário, cópia, ok? Mas, geralmente, em ambiente de rede, em sistemas que não podem interromper, não podem fechar, não pode parar, você faz um backup em tempo real, você faz um backup quente. Isto, ó, essa aqui é do Ministério Público de Goiás, tá? Mas isso também caiu numa prova antiga da Caixa Econômica Federal para o cargo de escriturário. Quais são os tipos de backup? Quente e frio. Aí o cara, pô, nunca vi esse troço de quente e frio. Tem isso? Tem. O backup frio é com arquivo fechado, o arquivo que não está em uso. E o backup quente é com arquivo ativo, o arquivo que está sendo usado no momento, e eu faço essa cópia de segurança. Ok? Então, aqui para nós, né, trazendo aí o conceito, a ideia do que é backup quente e o que é backup frio. Legal? Vamos lá. Então, aqui a resposta, letra D. Opa, você me atrapalha fazer o D, né? D de dado, tá? Hot Backup. Vamos para a terceira? Olha a terceira. Prefeitura de Cabedelo, Paraíba. Prova de professor de educação básica. Veja só, né? Até onde esse tipo de cobrança para o cargo de professor não se torna uma questão pesada. Alguns dos colegas que estão nos assistindo vão prestar prova, né, para São Leopoldo, por exemplo, para professor. Veja, né, é uma cobrança de questão, tá, de backup. Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos ver. Ó, como é que é a história? Como é que seria o nome do backup frio? Né? Tem o termo em português, quente e frio, e o termo em inglês, hot e cold. Cold, ó, cold, ok? Certo? Hot backup e cold backup. Perfeito. Deixa eu só botar aqui geral aqui, peraí. Isto. Cold. Tranquilo? Certo, Idemara? Bom, agora para a questão 3 e para a questão 4, para a questão 3 e para a questão 4, eu preparei uma dica muito legal, né? Olha só, eu vou abrir a nossa planilha aqui do Excel, tá? E você vai guardar essas características, tá combinado? Vamos lá, vem comigo. Vamos lá para a planilha do Excel. Aqui. Esses são tudo tipo de backup frio. Backup frio. Quais são os tipos de backup frio que o Windows te oferece? É o backup chamado normal, total, full, completo. Às vezes o nome varia um pouquinho, tá? O comum é normal. Incremental, diferencial, diário e cópia. Então, os backups do Windows, ele oferece 5 tipos. Tu sabe que backup, ele faz uma cópia de segurança. Mas faz a cópia do quê? Vamos pensar assim, ó. Eu quero fazer backup de uma pasta tal. O que o backup normal vai pegar? Tá? Vai pegar tudo. Vai pegar tudo. Isto aqui é o resumo do que você tem que guardar. O backup normal pega tudo. Tu já vai entender a história. O backup incremental só pega os arquivos desmarcados. Desmarcados. Combinado? Tu já vai entender o que é arquivo desmarcado. O backup diferencial também só pega os desmarcados. O backup diário, tu sabe que backup diário e cópia são os que menos caem em prova? São os que menos caem em prova, mas temos que comentar, né? Temos que comentar. O backup diário, ele não se preocupa se o arquivo está marcado ou não. O backup diário, ele vai pegar arquivos da data corrente do dia. Arquivos que tenham sido criados ou alterados no dia. E o backup e cópia, bem que backup já é uma cópia, né? Então parece uma redundância. O backup e cópia pega tudo.
Então, isso aqui é a característica quanto ao que ele pega. Aí você vai ver que, feito o backup, há um controle. Aqui comigo. Eu sei que nesse primeiro momento você está achando essa tabelinha meio sem pé nem cabeça. Depois eu vou te dar um exemplo prático e tu vai ver que, ó, é o resumo, é a tabela. Ok? Por enquanto, só vai prestando atenção. Só vai prestando atenção. Veja, como é que é o controle? Após realizar o backup normal, que ele pega tudo, ele vai lá e cria uma marcação de controle. Ele marca aquele arquivo que, como ele participou do backup. O incremental também marca. O diferencial não marca, não marca. O backup do tipo diário, como ele não está nem aí se o arquivo está marcado ou não, ele também não marca. E o backup do tipo cópia também não marca. Características que são cobradas em prova. Você vai ver que você faz o backup para quê? Para quê? Para que numa eventualidade, em algum eventual problema, como a questão de antes, um vírus, uma pane mecânica, né, algo assim, você possa restaurar. No backup normal, para você restaurar, basta você pegar o último, último, tá difícil escrever o último, hein? Último. O backup incremental, você vai ter que pegar todos. Para restaurar, eu tenho que pegar todos. O diferencial, o último. O backup diário, todos. E o backup cópia também, o último. Ok? Bem, como eu falei que o diário cópia é mais raro de cair, eu vou me concentrar em explicar esses três: normal, incremental e diferencial. Como é que eu vou explicar isso para você? Ó, vou tomar aqui, ó, essa aqui como referência. Imagine que você tem uma pastinha qualquer, um diretório qualquer do teu HD. E na tua primeira semana de trabalho, tu acabou de criar um arquivo, que eu vou chamar de arquivo 1, combinado? O arquivo 1. O arquivo 1, e chega a sexta-feira, hora de fazer backup, hora de fazer backup. Não que o backup tenha que ser feito toda sexta, mas a minha produção da semana foram arquivo 1 e arquivo 2. Opa, arquivo 1 e arquivo 2. Combinado? Eu não quero voltar na segunda e descobrir que esses arquivos sumiram, desapareceram, perdi, por causa de um vírus, da pane, sei lá, qualquer coisa. Então, eu vou fazer um backup. Meus amigos, você pode optar, escolher em fazer qualquer tipo de backup. Mas o normal é um bom hábito, começar fazendo um backup do tipo normal. Tu vai entender o porquê. Então, o primeiro backup que eu vou fazer na minha vida, eu vou fazer um backup do tipo normal. E aí, tu vai lembrar o seguinte: o que o backup normal pega? Olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui. O que o backup normal pega? Tudo. Olha para cá. O que é tudo? O que é tudo? Arquivo 1 e arquivo 2. Ele acabou de fazer a cópia de tudo. Num CD, num DVD, num pendrive, na nuvem, num HD externo, acabei de fazer a cópia de tudo. Após fazer a cópia de tudo, nesse caso é 1 e 2, ele vai lá e marca esses arquivos como tendo participado do backup. Ele marca os arquivos originais. Eu sei que o arquivo 1 e o arquivo 2 participaram do backup. Ok? Então, eu tenho lá meu CD, meu DVD, meu pendrive com esses arquivos. Vamos imaginar que na segunda semana, ó, minha primeira semana terminou assim. A minha segunda semana, eu começo alterando o arquivo 1.
Opa, eu altero só o arquivo 1. Se eu altero um arquivo, vou pintar de vermelhinho aqui, ó. Eu altero o arquivo, ele perde aquela marca de controle. Aquela marca de controle não é uma marca visível, é uma marca interna. Mas só para a gente poder acompanhar aqui, eu pintei de vermelhinho. Ó, o arquivo 1 eu mexi. O arquivo 2 eu não mexi e ele veio marcado. E o arquivo 3 é um arquivo novo. O arquivo 3 é um arquivo novo, que eu acabei de criar. Então, entenda, arquivos novos são criados sem marcas. Arquivos alterados perdem a marca de controle. E o arquivo que participou do backup e tem marca e não foi alterado, mantém essa marca. Hora de fazer backup. Posso fazer de novo o normal? Posso. Eu sei que se eu fizer um normal, o que o normal pega? Tudo. Concorda? O backup normal pega tudo. Mas espera aí. Para que eu vou fazer o backup do 2 se o 2 não mudou? Se o 2 não mudou, já sei. Eu não quero fazer normal. Eu vou fazer um backup mais esperto. Um backup do tipo incremental. Por que o backup incremental é mais esperto? Vamos voltar no resumo? O que o incremental pega? O incremental não pega tudo. O incremental só pega os desmarcados. Olha para cá, quem está desmarcado? O 1, porque foi alterado, e o 3, porque é novo. Acabou de fazer backup dos desmarcados. Quem é desmarcado? Quem sofreu alteração ou quem é novo? Bem, e como é que é o controle? Como é que é o controle? O controle é assim, ó. O controle é assim. Ele pega o desmarcado e ao final do processo marca. Então, ao final do processo, marca. Marca para indicar que foi feito o backup. Ok? Vamos fazer o seguinte? Vamos seguir? Vamos seguir? Terceira semana começou assim. Assim. Só que eu pego e altero o arquivo 1. Esse arquivo 1 toda hora tem alteração. Vou alterar ele, botar aqui um vermelho não, vermelho já tá, né? Roxinho. Olha lá, alterei. Se eu alterei, perdeu a marca. O 2 e o 3 eu não mexi. E nesta mesma semana eu acabei de criar um arquivo 4. Um arquivo 4. Arquivos novos são criados sem marcas, arquivos alterados perdem a marca. Hora de fazer backup. Eu gostei desse tal de incremental. Vamos fazer incremental de novo? O que o incremental pega? Só para confirmar, o desmarcado. E depois de pegar o desmarcado, o que ele faz? Ele marca. Para efeito de controle, ele marca. Legal, legal. Concorda comigo que é o resuminho da tabela? O que ele faz e se marca ou não marca. O que ele pega e se marca ou não marca. Agora, vamos criar um problema? Vamos criar um problema. Quarta semana, deu um pau. Quarta semana, deu um problema terrível. Problema terrível, né? E você vai ver o seguinte. No dia a dia, o problema é, perdi um arquivo, deu problema num diretório. Não, em prova, a desgraça é gigante. Ele perdeu tudo, perdeu tudo. Agora que você perdeu tudo, ufa, ainda bem que eu tenho backup. Ainda bem que eu tenho backup. Mas que backup eu tenho? Eu tenho uma posição normal e 2 posições incrementais. Como é que eu restauro? Bem, se eu tivesse feito só normal, bastava pegar o último. Bastava pegar o último. Se eu tivesse feito só incremental, eu tinha que pegar todos. Mas o problema é que eu fiz um pouco de cada.
Se eu fiz um pouco de cada, eu tenho que pegar o último normal, mais todos incrementais. Esse incremental atualiza, esse incremental inclui, esse incremental atualiza e esse incremental inclui. Concorda que se eu pegar o último normal mais todos incrementais, eu vou voltar a ter a posição completa? Migão, tá aí, ó. Tá aí. É a ideia de como funciona o backup normal e incremental. Olha só. Isto, então, eu acabei de explicar como funciona normal e incremental. Eu vou usar essa mesma novela, eu vou usar essa mesma situação para explicar para vocês como funciona o diferencial, para que você possa entender a diferença do diferencial. Vamos lá? Vamos dar uma olhada. Então, a mesma novela. Fazer o seguinte, ó. Mesma novelinha. Ok? Mesma novelinha. Perfeito? Primeira semana de trabalho. Acabei de criar um arquivo 1 e arquivo 2. Fazer igualzinho para você poder acompanhar. Chegou a hora de fazer backup. Eu já sei que eu posso optar por qualquer um, mas até para poder comparar, e é de bom tom começar por um normal. Por quê? Porque o normal pega tudo. Pega tudo e ao final do processo marca. Lembra? É o resuminho aqui, ó. Pega tudo e ao final do processo marca. Segunda semana. A segunda semana eu já começo assim. Arquivo 1 e arquivo 2. Lembra que eu mexia no arquivo 1? Se eu mexo, ele perde a marca. Eu mexi no arquivo 1, perdeu a marca. E o arquivo 3? O arquivo 3 é um arquivo novo. Arquivos novos são criados sem marcas. Hora de fazer backup. Eu tinha feito antes o incremental. Mas, professor, eu não gostei muito do incremental. Mas por quê? Porque o incremental é rápido, é prático na hora de fazer. Mas na hora de restaurar tem que pegar todos. Então eu quero um backup mais esperto. Eu quero um backup, sei lá, tem alguma outra opção? Tem algo diferente? Tá aí. Vou fazer um diferencial e vamos ver o que que dá. Juntos. Vamos fazer um diferencial? Diferencial. Ok? O que que eu sei sobre o diferencial? Também pego os desmarcados. Quem são os desmarcados? Quem sofreu alteração ou quem é novo? Tá, mas para aí. Qual é a diferença, então? A diferença, meus amigos, está aqui. A diferença é que no controle ele não marca. Ele não marca. Tá vendo o arquivo 1 e o arquivo 3 original? Ele não vai ganhar marca. Não vai ganhar marcação. E isso vai acarretar uma diferença na terceira semana. Quer ver? Ó, terceira semana. Começamos assim. Lembra que eu alterava o arquivo 1? Se eu altero o arquivo 1, ele perde a marca, uma marca que ele já não tinha. O arquivo 3 eu não altero, mas ele não tem marca, ele continua sem marca. Mesmo não tendo alterado, ele continua sem marca. E o arquivo 4 é um arquivo novo. Veja, agora na hora de fazer o backup diferencial pega os desmarcados. Quem são os desmarcados? 1, 3 e 4. Meus amigos, o backup diferencial, ele vai crescendo a cada semana, ele vai aumentando a cada semana. Bom, então é ruim. A vantagem dele é se der problema. Pois é, né? A vantagem dele é se der pau. Quer ver?
Deu pau na quarta semana, lembra? Lembra? Deu problema na quarta semana. Como é que restaura? Último normal, né? Se o normal participa, tem que pegar o último. E quem mais participou? Diferencial. Basta pegar o último também. Vamos ver? Vamos ver? Basta pegar o último. Olha lá. Basta pegar o último, tá? E ele vai atualizar bonitinho e deixar tudo como era antes. Então, o backup diferencial é trabalhoso na hora de fazer e prático na hora de restaurar. Meus amigos, resumo da história. O que você tem que guardar é essa tabelinha. Vamos ver a aplicação dessa tabela em uma questão de prova? Vamos lá? Agora nós vamos para a questão número 3. Vem comigo, vem comigo. Questão número 3. O principal objetivo do backup é criar uma cópia dos dados, protegendo contra perdas acidentais, como, por exemplo, falha de hardware, e especialmente falhas de dispositivo de armazenamento. Sobre os diferentes tipos de backup é incorreto. Ele quer o errado. Ele quer o errado. O backup incremental sempre copia os dados alterados desde o último backup completo. Veja, ele vai pegar os arquivos que foram alterados, né, desde o último backup completo, que é o normal, ou do último backup incremental, porque o incremental também dá marca, concorda? Concorda? Se eu voltar na minha tabelinha, lembra que, quando eu altero o arquivo e faço o incremental, ele pega o desmarcado e não marca, ele marca. Então, se eu alterar, ele vai perder a marca. Então, ele pega os desmarcados. Mas por que ele estaria desmarcado? Ou porque ele, né, é novo, ou porque ele foi alterado em algum momento. Em que momento ele ganha a marca? No completo, normal, e no incremental. Bom, de cara eu já achei o erro da questão. Tá aqui. Ó. Vamos ver, né? Para essa aqui se é errada, as outras têm que estar certas. Vamos ver. O benefício de um backup incremental é que será copiado uma menor quantidade de dados do que um backup completo. Sim, só os alterados. Só os alterados, concordo, tá certo. O backup completo, o completo, consiste simplesmente em fazer uma cópia de todos os arquivos para o diretório de destino, para onde eu estou mandando, ou dispositivo de backup correspondente, né? Um backup completo, o completo pega tudo, tudo. Interessa se alterou ou não alterou? Correto. Para uma mesma situação, sim, não dá para comparar situações diferentes, mas uma mesma situação, tá? O backup diferencial sempre copiará uma quantidade de informações maior ou igual ao backup incremental. Lembra que a gente viu? No meu exemplo, a cada semana ele vinha aumentando. A cada semana ele vinha aumentando. Agora, é claro, se eu sempre altero todos, você vê que o incremental e o diferencial vão ter o mesmo tamanho. Então, pior das hipóteses, ele vai aumentando. Melhor das hipóteses, ele vai copiar a mesma coisa que o incremental. Ok? Concordo. Letra E. Backups incrementais são sempre mais econômicos que os backups diferenciais. E os backups diferenciais são sempre mais econômicos que os backups completos. Agora, esse econômico fica estranho, né? Eu diria que ele é mais prático, Essa praticidade significa agilidade na hora de fazer, agilidade na hora de restaurar, né? Então, nesse sentido, concordo. Então, realmente, aqui para nós, o errado é a resposta, é a letra A. Resposta, letra A. Olha só.
expliquei, né? Ajudou você a matar essa questão e vai ajudar você a matar esta também. Essa aqui é da banca Quadrix. A Quadrix, faz muitas questões de conselhos regionais, de farmácia, de enfermagem, de odonto, né? É de tudo. Conselho regional, pode esperar. Quadrix. Veja essa questão. Os backups são cópias de arquivos ou programas, feitas para facilitar a sua recuperação caso necessário. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o tipo de backup que copia apenas os dados alterados ou criados após o último backup completo e que ocupa menos espaço de armazenamento. Lembra? Ó, então, em primeiro lugar, não tem o backup semanal, não tem o backup full ou completo e o progressivo. Ou eu estou falando do incremental ou do diferencial. Tu lembra que o diferencial tende a ir aumentando? Na melhor das hipóteses, ser igual, mas aí, o normal, né, o comum dele seria ir aumentando, porque ele pega o desmarcado e não marca, ele pega o desmarcado e não marca, a tendência é ir crescendo. Então, realmente, dentro dessa característica de ocupar menos espaço, letra A é o incremental. Agora, pessoal, veja bem. É ou não é a cobrança dessas duas últimas questões, tá? É ou não é uma cobrança dessa tabelinha de resumo? Cara, é o que mais cai em prova. Decoreba dessa tabela, matou uma questão. Tranquilo? Agora vamos ver a última. A última eu deixei para falar um pouquinho sobre a nuvem. Vamos falar sobre nuvem? Vamos falar sobre nuvem. Vem comigo. Ó, UFR, prova de administrador, prova 2021. Sobre backup, de novo, hein? De novo. Assinale a afirmativa incorreta, ele quer errada. Veja, os serviços de backup na nuvem fazem cópia dos arquivos na nuvem. Sério? Já os sistemas de armazenamento na nuvem gravam os arquivos na nuvem. Eu posso ter a nuvem como um HD remoto para eu simplesmente salvar algo lá, mas não necessariamente fazem backup, apesar de poderem ser usados para isso, né? Então, o que acontece? Eu até coloquei na chamada aqui das questões todo e qualquer salvar na nuvem é tratado, é visto como backup? Não, não. Porque backup, a princípio, é uma cópia. Então, se eu só tenho um elemento lá na nuvem, apenas o original, isso não é backup. Isso não é backup. Backup é quando eu crio a duplicidade. Tá? Então, eu diria que aqui está correto. Como eu quero o errado, não marca. Cópias offline são aquelas que estão desconectadas do sistema principal, quando não estão sendo usadas, como aquelas que são armazenadas em um pendrive, que só é conectado no momento da cópia, né? Online, quando você está usando em tempo real, e o offline, né? Então, a ideia de que está guardado lá, está armazenado, não está em uso. Legal, correto. Então, não é A e não é B. Cara, gostei desse esquema que ele montou. A tal da regra 3-2-1. 3-2-1 consiste em ter pelo menos 3 cópias dos dados. A original e 2 backup. Né? Parece uma redundância, né? Ter a cópia da cópia. Isto entra na minha tabelinha, Cadê minha tabelinha aquela? Cadê minha tabelinha? O backup cópia. Eu já tenho aqui a cópia de tudo, mas eu faço a cópia da cópia. E preferencialmente eu vou guardar em outro lugar, né? Para criar uma segurança extra. Backup do tipo cópia é uma segurança extra.
Então, gostei da regra do 3, 2, 1. 3, 2, 1, vamos lá. Opa, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Aí, isso. 3, 2, 1. O que acontece? Eu vou ter 3 arquivos, original e 2 cópias. Perfeito. Armazenar essas cópias em 2 tipos diferentes de mídia. Sim, não posso colocar juntos, senão não faz sentido. E uma das cópias remota, ou menos de forma offline, desconectado, pode ser um pendrive trancafiado num cofre, ou na nuvem, né? Que é um bom exemplo. Ok, gostei, gostei. Regra do 3, 2, 1. O backup incremental copia somente os arquivos alterados ou criados após o último backup completo, diferentemente do diferencial, que se baseia no último backup, independente do tipo. Não, ele se baseia na última vez que ele ganhou a marca, ok? Então, se eu fizer só diferencial, ele não ganha a marca nunca. Então, ele vai fazer sempre a cópia de tudo, tá? Então, a errada aqui é a letra D. A errada aqui é a letra D. Perfeito? Porque o backup diferencial se baseia no arquivo desmarcado, né? Desde a última vez que ele ganhou marca. Quando que ele pode ter ganhado marca? Ou no completo, ou se foi feito um incremental. Ok? Se foi feito cópia, não ganha marca. Se foi feito diário, não ganha marca. Se foi feito outro diferencial, não ganha marca. Então, não se baseia no último backup, independente do tipo. Não. Ele se baseia no ter sido dado uma marca de controle ou não. Resposta, letra D. Bem, então, eu acho que aqui a gente trouxe algumas situações bem interessantes, curiosas sobre backup. Na verdade, dessas aqui, três envolvendo aquela tabelinha, aquele resuminho, tá? Então, acho que deu para a gente caprichar um pouco e entender um pouco mais sobre cópia de segurança. Legal? Pergunta aos colegas. Dúvidas? Entendemos? Pendência? Lembrando que essa aula aqui eu subo e ela fica lá para vocês poderem rever os comentários. Ok? Combinado? Então, por hoje é só, pessoal. Um abraço. Ah, para aí, deixa eu lembrar você o seguinte, da nossa programação, principalmente o pessoal aí do Rio Grande do Sul, tá? Lembrando que nós temos alguns pré-provas, pré-provas. Dia 28, da Fundação La Salle, professor Pollux, a parte de língua portuguesa. Dia 28, português. Dia 28, às 18 horas, com o professor Jorge Bart, a parte de raciocínio lógico, tá? Ó, aula show de bola. E dia 27 é comigo a parte de português. Não esqueça, esses eventos é dentro da ideia do você decide, você define o valor, escolhe aí quanto quer pagar, se inscreve e pode participar. Beleza? Certinho, pessoal? Agora sim. Boa noite a todos e até a próxima. Até mais, até mais.